Curiosidade pode ser perigosa, mas o pior tipo de curiosidade é aquela que você decide seguir mesmo quando algo claramente está errado. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de internet. Histórias estranhas, aplicativos misteriosos, coincidências. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Até o dia em que eu resolvi testar o Randonáutica. Era agosto. O clima estava perfeito, nada para fazer, e eu estava com um amigo na casa dele completamente entediado. A gente tinha visto alguns vídeos online. Pessoas encontrando coisas bizarras usando esse aplicativo que gera coordenadas aleatórias. Parecia só mais uma moda passageira. Então decidimos testar. Geramos 4 pontos. Os 3 primeiros foram inúteis. Um quintal privado, um terreno cercado, um lugar impossível de acessar. Mas o quarto parecia promissor. Uma área mais afastada, com uma trilha visível no mapa. Resolvemos ir. Dirigimos por uma estrada pouco movimentada até encontrar uma entrada estreita de terra. Estacionamos e seguimos a pé. O lugar era silencioso. Não aquele silêncio normal de natureza. Era vazio. Como se não houvesse nada ali. Nem pássaros, nem vento. Só nós dois. A trilha era simples. Terra batida. Algumas árvores. Nada fora do comum. Até encontrarmos aquilo. Um galho. Finco no chão. Com um pedaço de papel preso na ponta. Como uma placa improvisada. Eu ri na hora. Achei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas quando cheguei perto, senti um arrepio. No papel estava escrito: escreva seu número de celular. Aquilo já era estranho o suficiente, mas eu abri o papel e tinha mais. A mensagem interna dizia algo como: posso te dar um número ou até um e-mail. Deixe seu contato e eu envio. Envia... o quê? Nada explicava. Não tinha nome. Não tinha contexto. Só aquela instrução. Meu amigo falou na hora: mano, isso tá estranho. Bora embora. E ele estava certo. Era o momento perfeito para ir embora. Mas eu não fui. Eu escrevi meu número. Até hoje eu não sei porquê. Talvez curiosidade, talvez ego, talvez só estupidez. Dobrei o papel. Coloquei de volta no galho e dei alguns passos para trás. Foi aí que percebi outra coisa. Logo ao lado, tinha um galho caído e nele vários sutiãs, pendentes, alinhados, como se alguém tivesse organizado aquilo. Contei pelo menos uns 6, de tamanhos diferentes, cores diferentes, todos relativamente novos. Aquilo não era normal. Não tinha explicação plausível. Começamos a olhar ao redor, e quanto mais olhávamos, pior ficava. Encontramos embalagens de preservativos, um recipiente com marcas de fogo recente, objetos espalhados sem padrão. Nada parecia velho, nada parecia abandonado há muito tempo. Tudo parecia usado, recente. Meu amigo já estava claramente desconfortável. Cara, isso aqui não tá certo. E dessa vez, eu concordei. Fomos embora, sem discutir. Mas a história não acabou ali. No dia seguinte, voltamos. Eu sei, erro número 2. A trilha estava igual, silenciosa, vazia. Mas o galho estava vazio. O papel tinha sumido. Não tinha nenhum sinal de que alguém passou ali, nenhuma marca, nada. Só tinha desaparecido. Naquele momento, um peso estranho caiu sobre mim, como se eu tivesse feito algo que não podia desfazer. Alguns dias depois, meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem: oi. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, sabendo. No fundo, sabendo. Respondi: quem é? A resposta veio quase instantânea. Não foi um nome. Não foi uma explicação. Foi o meu endereço, completo, rua, número, cidade. Meu corpo gelou. Eu bloqueei o número na hora. Não respondi. Não falei com ninguém. Não voltei lá. Mas até hoje,
Eu penso nisso. Alguém colocou aquele papel ali, alguém voltou e pegou, alguém leu meu número. E alguém sabia exatamente onde eu morava. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita fácil nessas coisas de internet. Desafios, aplicativos misteriosos, tendências estranhas. Mas naquela época, o tal do Randonáutica estava em todo lugar. Vídeos no TikTok, threads no Reddit, pessoas encontrando coisas bizarras. Então eu pensei, qual é a pior coisa que pode acontecer? Baixei o aplicativo numa tarde qualquer. Eu estava entediada, sem nada para fazer, e a ideia de sair explorando parecia divertida. Gerei um ponto. Ficava a pouco mais de 2 quilômetros da minha casa. Peguei minhas chaves, meu celular e fui. O local. O lugar era um tipo de córrego abandonado, meio escondido entre árvores. Nada muito fora do comum. Silencioso, úmido, esquisitamente vazio. O tipo de lugar que parece esquecido pelo mundo. No começo parecia só mais um ponto aleatório, até eu encontrar o primeiro papel. Os desenhos. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor, rabiscos estranhos, figuras deformadas, algo que parecia uma pessoa, mas errado. Continuei olhando ao redor, mais papéis, espalhados, alguns presos em galhos, outros no chão. Peguei outro. Esse tinha escrito: "Brinca comigo." Meu estômago gelou. Ri sozinha, meio nervosa. Deve ser só alguma criança. Falei em voz baixa, mas não parecia. Tinha algo errado naquilo tudo. O som. Foi aí que eu ouvi. Baixo, quase imperceptível. Um sussurro. Eu congelei. Olhei em volta. Nada. Só o vento. Respirei fundo. É coisa da minha cabeça. Voltei a olhar os desenhos. Então ouvi de novo, dessa vez mais claro. Brinca comigo? Meu corpo inteiro travou. Não era o vento, não era a imaginação, era uma voz de criança. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir. Levantei devagar. Olhei ao redor. Árvores, sombras, silêncio. E então, movimento. Rápido, atrás de uma árvore. Eu não pensei 2 vezes. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Entrei no carro tremendo. Tranquei tudo. Fiquei ali por alguns minutos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu devia ter deixado isso para lá. Mas não deixei. Dias depois, voltei. De dia. Sol alto. Para provar para mim mesma que não era nada. Grande erro. Pior do que antes. Os desenhos tinham mudado. Não eram mais infantis. Ou melhor, eram. Mas mais perturbadores, símbolos estranhos, figuras distorcidas. Um deles parecia algum tipo de símbolo oculto. E aí, a voz, de novo, mais próxima. Brinca comigo. Dessa vez eu não hesitei. Saí correndo imediatamente. Quando cheguei em casa, assisti aos vídeos que gravei. Foi quando eu vi, quadro por quadro, atrás de uma árvore, um rosto, pequeno, pálido, observando. Eu não tinha visto aquilo na hora, mas ele estava lá, me olhando. Na segunda visita, eu também tinha pego um caderno. Não sei por quê. Talvez curiosidade, talvez burrice. Cada página tinha mensagens, frases desconexas, pedidos, desenhos. Tudo com a mesma energia perturbadora. Como se alguém estivesse tentando se comunicar. Mesmo assim, eu voltei uma última vez. Eu precisava entender. E foi aí que eu encontrei um tabuleiro improvisado de Ouija. Uma faca grande ao lado, mais desenhos, mais símbolos. E o silêncio. Pesado. Errado. Eu senti que não devia estar ali, que alguém sabia que eu estava ali. Nunca mais voltei. Apaguei o aplicativo. Nunca mais usei nada parecido. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Uma brincadeira? Um ritual? Alguém tentando atrair pessoas ou algo pior? Só sei de uma coisa. Algumas coisas você simplesmente não deveria procurar, porque às vezes elas respondem.
começou como uma brincadeira. Eu e minhas amigas, Misa, Ash e Beck, estávamos entediadas numa noite qualquer. Era tarde, já passava da meia-noite, e a conversa inevitavelmente caiu naquele assunto que estava bombando na época: randonáutica. A ideia parecia simples: gerar coordenadas aleatórias e explorar. Mas tinha um detalhe. Você precisava definir uma intenção. E claro, a nossa escolha foi a pior possível: algo assustador. Na hora, pareceu engraçado. Depois, nem tanto. Moramos numa área rural no interior do Alabama. Estradas longas, pouca iluminação, árvores por todos os lados. Quando o aplicativo gerou o ponto, a gente ficou em silêncio. Era perto, muito perto, 3 ruas de distância. O nome da estrada? Alls Hollow Road. Ninguém disse nada, mas o clima mudou na hora. Entramos no carro mesmo assim, rindo, tentando disfarçar o nervosismo. Mas quanto mais a gente avançava pela estrada, mais estranho ficava. Não tinha postes, não tinha casas visíveis, só a escuridão. E árvores, muitas árvores. Quando chegamos perto do ponto, vimos uma trilha, estreita, entrando direto na mata. Davey, que estava dirigindo, parou o carro. Ficamos olhando. Ninguém quis sair. O silêncio dentro do carro era pesado. A sensação era clara. A gente estava sendo observada. Mesmo com as portas trancadas, mesmo sem ver ninguém. Depois de alguns minutos, decidimos ir embora. Ninguém discutiu. Enquanto passávamos pela trilha de novo, Davey olhou pelo retrovisor e viu um homem, parado, na entrada da trilha, imóvel, observando o carro. Ela não contou pra gente na hora, só acelerou. Na manhã seguinte, só eu e ela voltamos, de dia. Porque, claro, durante o dia parecia menos assustador. Seguimos a trilha, subindo. O caminho era mais longo do que parecia à noite. Quando chegamos no topo, tinha uma clareira. Parecia um lixão improvisado. Pneus, restos de comida, objetos velhos. Coisas jogadas aleatoriamente. Mas o pior não era isso. Eram os colchões, espalhados pelo chão, com lençóis, cobertores, travesseiros arrumados, como se alguém morasse ali. Eu senti aquilo de novo, a mesma sensação da noite anterior. Alguém estava olhando. A gente não viu ninguém, mas sabia. Não estávamos sozinhas. Decidimos ir embora. Rápido. No meio do caminho de volta, Misa parou. Apontou. O que é aquilo? Era um cooler vermelho, num pequeno buraco ao lado da trilha. A gente não tinha visto aquilo antes. E aí veio o cheiro. Podre, forte, insuportável. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Pegamos um pedaço de madeira, abrimos, um pouco, só um pouco. E então, o ar quente saiu de dentro, cheio de moscas, larvas, e o cheiro era de morte. Dentro tinha cabelo, muito cabelo, escuro, enrolado, molhado. Eu não pensei, só gritei. Corre! A gente saiu correndo, entramos no carro e fomos embora o mais rápido possível. Mas ainda tinha uma coisa. Para voltar para casa, a gente precisava passar pela trilha de novo. Quando chegamos lá, tinha madeira na estrada, bloqueando parcialmente o caminho. Não estava ali antes. Meu coração quase parou. Olhei para o lado e lá estava ele. O mesmo homem, na mata, observando. Não parei. Passei direto por cima da madeira. Ouvi o carro raspar. Não me importei. Só acelerei. E não parei até chegar em casa. Depois disso, voltamos lá uma última vez. Só para gravar. Mas não entramos. Nunca mais. Apaguei o aplicativo. E nunca mais usei nada parecido. O que mais assusta não foi o cooler, nem os colchões, nem o homem. Foi a sensação, a certeza de que aquilo não era um lugar aleatório. Era um lugar escolhido, preparado, como se alguém estivesse esperando. E talvez a gente só tenha ido embora cedo demais.